Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero com muita alegria saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer às irmãs que é um privilégio poder retornar a esta casa de oração para congratular-me com as irmãs pelas grandes vitórias que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Deus abençoe cada uma de vocês abundantemente. Que as boas mãos do Senhor estejam estendidas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos. Quero louvar a Deus e agradecer pastor José Sobrinho, por quem tenho grande consideração e apreço. Eu sou uma pessoa muito tímida, não parece, mas sou. Eu tenho dificuldade para tecer comentários, porque eu tenho muito medo da hipocrisia. Mas eu considero, porque ele é um dos nossos precursores, aplainou muito caminho, abriu muita trincheira para chegar aonde chegou. E eu gosto muito de fazer como a Bíblia fala, dar honra a quem tem honra. Glória a Deus pela vida do pastor Sobrinho. Eu disse a ele, quarta-feira ali em Cuiabá, que eu achei ele mais jovem. A igreja de Tangará fez muito bem para ele, amém, irmãos? Obrigado pelo carinho que vocês têm devotado a ele, a sua esposa, a irmã Vanessa, a sua filha Radassa. Que Deus continue abençoando o ministério, a igreja de Jesus que está aqui sob a sua direção. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, que me dá o privilégio de estar comigo. Nem sempre ele pode estar, devido ao seu trabalho, mas eu quero louvar a Deus, porque ele está aqui, me dando esse apoio em todos os sentidos. Isso é muito bom. Louvar a Deus pela vida da cantora Antônia Gomes, já estivemos em outro congresso juntas, foi uma bênção. Louvar a Deus pela recuperação do seu esposo, pelo presente que ela ganhou de Deus em plena pandemia, o João, Deus abençoe. Louvar a Deus pela direção do círculo de oração, pela vida da irmã Rosângela, Deus abençoe, muito obrigado pelas palavras que foram a mim dirigidas. Queridas irmãs, sem mais delongas, quero convidar vocês a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Quando eu recebi o tema, eu louvei a Deus pela felicidade que as irmãs tiveram em escolher este tema. Eu prego em muito congresso e nós já voltamos às nossas aglomerações. Crente gosta de aglomeração, né, irmãs? Não é fácil viver separado e graças a Deus por isso. E às vezes os temas são escolhidos aleatoriamente, sem nenhum fundamento bíblico, sem nenhuma direção para aquilo que foi escolhido. Mas graças a Deus, aqui tem alguns teólogos que podem assinar embaixo. O tema das irmãs é crescendo em santidade. Eu achei tão interessante, e nós vamos entender isso daqui a pouco, porque há um equívoco entre duas palavras que parecem ser iguais, mas são distintas na Bíblia. E as irmãs souberam, com certeza direcionadas pelo Espírito Santo, para nortear este congresso com este tema, crescendo em santidade. Tem muita gente crescendo, mas não crescendo com santidade. Tem uma diferença muito grande.
crescer com santidade é primeiro crescer as raízes. É como a palmeira, né? Enquanto ela cresce por 2 anos, 2, 3 metros para baixo, ela cresce 10 centímetros para cima. É crescer com qualidade e crescer em santidade. Então as irmãs foram felizes. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. É um texto muito conhecido, mas foi o texto que veio ao meu coração, e eu tenho muito temor de falar uma palavra que não venha do coração de Deus. Na verdade, quando nós nos aplicamos a conduzir aquilo que Deus quer, não é fácil. Quando nós estávamos vindo para cá, eu recebi uma notícia não muito agradável, e eu vi que naquele momento uma nuvem negra se instalou no mundo espiritual. Meu marido observou que eu fiquei calada, eu fiquei entalada, e paramos para almoçar, não senti sabor naquela comida. Quando cheguei no hotel, dobrei o meu joelho, e graças a Deus, eu transpus essa nuvem negra, e aqui estou para glorificar ao bendito e santo nome de Jesus. Diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Os serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram ao ruído da voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Glória a Deus. Antes de abraçarmos esse texto lido, e eu disse no início às irmãs, aos irmãos, que quando nós reunimos na casa do Senhor, temos alguns objetivos, e um deles é aprender do Senhor no seu templo, contemplar a formosura do Senhor, aprender do Senhor no seu templo e esconder no seu tabernáculo. Então, um dos grandes motivos pelo qual nós estamos aqui é para aprender do Senhor no seu templo. E quando eu disse que as irmãs foram felizes na escolha deste tema, eu preciso, antes de mais nada, fazer uma separação entre 2 palavras que se parecem, mas são palavras distintas, e que às vezes, por força de interpretação, ou porque alguém quer usar o texto bíblico para conduzir o que ele gosta, ou que ele acha que é bom, ou que ele acha que é certo. Só quero dizer uma coisa aqui, já começando a dizer: não importa se você acha que é bom, se você acha que é certo, se não estiver na Bíblia, é procedência maligna.
Se não estiver na Bíblia, é um capricho humano. Deus tem compromisso com a sua palavra. E ele diz: eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E Pedro, quando estava à beira do mar, não tinha pescado nada, e Jesus o manda lançar a rede. Ele diz: Senhor, mas eu já pesquei a noite inteira e nada aconteceu. Mas ele diz: mas sob a tua palavra, ou porque tu mandas, eu lançarei a rede. Queridas irmãs, a nossa oração não é ouvida porque choramos. A nossa oração não é ouvida porque nós somos melhores que ninguém. Deus ouve por causa da sua palavra, porque ele disse: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E a palavra do Senhor diz: tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. É por isso que nós somos ouvidos. Mas eu quero fazer essa distinção em rápidas palavras, da palavra santidade e a palavra santificação. Como eu disse aos irmãos, muitos forçam a interpretação do texto da carta aos Hebreus, do capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seria muita pretensão da nossa parte querer anular a graça, preste atenção, atribuindo aos nossos esforços humanos o direito de ver ou não ver a Deus. Muitos atribuem a santificação a um processo feito por nós. Não, a palavra santificação significa que é um depósito feito diante do trono de Deus, e nós temos a garantia da santificação através do sangue de Jesus Cristo. E é isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: sem a qual, sem a santificação, ninguém verá Deus. Sem o preço pago diante do trono de Deus, daquilo que foi depositado, ninguém será salvo. Porque o sangue de Jesus, ele nos perdoa, ele nos justifica, ele nos santifica e ele nos identifica no mundo espiritual. É por isso que quando os espias chegaram em Jericó, eles disseram para Raabe: coloca um fio de escarlata para que a sua casa seja identificada. Queridas, é por isso que nós cremos que há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados, para justificar-nos, para nos santificarmos e para nos identificarmos no mundo espiritual. Então, a palavra santificação, no sentido original, era um depósito feito no Antigo Testamento, um depósito equivalente a um bem, ou a um animal, ou o valor de uma pessoa, e eles depositavam aquele valor diante do altar. Queridos, existe uma diferença entre santificação e consagração. Quando eles iam consagrar algo ao Senhor, aquele bem consagrado não saía mais do templo. Ele deveria ficar no templo, porque ele era consagrado ao Senhor. Erroneamente e movidos por tantas heresias que estão vindo aí, tem crente que consagra casa, consagra carro, consagra telefone, não sabe o significado. Aquilo que você consagra para Deus precisa ser usado no santuário para adorar a Deus. Agora, a santificação não.
o sacerdote ia diante do altar no tabernáculo, pegava o preço equivalente àquele bem que ele queria santificar. E lá ele deixava o preço e voltava com o bem. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele depositou a si mesmo diante de Deus para que pudéssemos viver nesse mundo. O preço da nossa santificação, irmãos, eu acho gritante essa interpretação que muitos usam, dizendo, irmão, você precisa se santificar. Quem nos garante a santificação é Jesus Cristo. O preço já foi pago, não foi com ouro, não foi com prata, mas com o glorioso sangue de um Cordeiro Santo e imaculado. Não obstante a santidade vir somente depois da santificação, ela não é a mesma coisa que santificação. Então, para que os irmãos consigam discernir o que nós vamos falar dentro desse texto que nós lemos sobre o Deus Santo, um encontro com o Deus Santo. Vemos que Moisés teve uma experiência de um encontro com um Deus Santo, mas a sua experiência não foi a mesma do profeta Isaías. Nós vemos que Abraão teve uma experiência, um encontro com o Deus soberano. Davi teve um encontro, uma experiência com o Deus misericordioso. Mas nesse texto do profeta Isaías, nós vemos um encontro com um Deus santo. E isso nós precisamos entender, porque nós estamos falando sobre santidade. E santidade, ela vem depois da santificação, sem a qual, sem o preço pago pelo sangue de Jesus, ninguém verá Deus. Isso não é um esforço humano, isso não é um mérito meu. Nós estamos querendo anular graça e remeter as pessoas por um capricho, às vezes nosso, um peso tão grande, que às vezes eles não entendem e vivem uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza, sem alegria de servir ao Senhor, porque levam consigo esse jugo que não é seu. Olhe para mim, Jesus já tomou todo o jugo pesado. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Eu sou crente desde que nasci, mas aceitei Jesus quando entendi que deveria aceitar. Eu já passei por muitos caminhos dentro do Evangelho que hoje eu refuto, irmãos. Misericórdia. Eu tenho que dizer isso aqui porque o Espírito Santo tem me impulsionado a dizer. Nós somos pregoeiros da liberdade. Nós não somos pregoeiro da prisão. Levante a sua mão, porque nesta noite o Espírito Santo vai trazer liberdade para você. Você sabe o que é ser livre? Se você sabe o que é ser livre, levanta a sua mão e adore ao Senhor. Nós somos pregoeiros da liberdade em Cristo Jesus. Aleluia! Santidade é outra coisa. A santidade, ela é gerada em nós de dentro para fora. O que é santidade? Numa linguagem mais simples, para que a gente possa entender o que está ouvindo nesta noite. Eu já vou entrar no texto. Santidade nada mais é do que o equilíbrio dos nossos instintos. E como eles são equilibrados? Através
do fruto singular do Espírito, que é o amor. E o amor, com seus 9 gomos, dentro de nós, ele consegue, através do Espírito, dominar a alma que age pelo sentimento, a submeter os seus instintos a um controle. Nós temos muitos instintos. Temos o instinto de aquisição, o instinto de alimentação, o instinto de reprodução, o instinto de autoproteção, o instinto de comunhão. Comer é pecado, irmã Madali? Não, mas comer demais é, sim ou não? Sabe o que significa isso? Significa que você não está em santidade, você está em descontrole com seus instintos. Comprar é pecado, irmã Madali? Não, mas comprar o que você não pode pagar é pecado, é um descontrole dos seus instintos. E quando você recebe esse fruto no seu espírito, porque o Espírito Santo não conversa com a alma, o Espírito Santo não conversa com a carne. A Bíblia diz que ele testifica ao nosso espírito, dizendo que somos filhos de Deus. E aí existe esta guerra que Paulo escreve dizendo: é o espírito contra a carne, querendo roubar a alma, o seu sentimento, te tirar o seu domínio. Então o que é santidade, irmã Madali? Santidade é o controle dos instintos. E o homem natural, ele não consegue controlar os seus instintos. Porque a palavra instinto já diz que é aquilo que você nasce com ele. Casar é pecado? Não. Mas manter relacionamento fora do casamento é um desequilíbrio no seu instinto. Quem está entendendo, levante a mão. Então, santidade é algo gerado em nós através do fruto singular, que é o amor. E o amor, através dos seus 9 gomos, aleluia, aleluia, ele vai atingindo aqueles ambientes, aqueles descontroles que a gente tem. A Bíblia vai falar da mansidão. O que é a mansidão? A mansidão é o amor respondendo. A Bíblia vai falar da alegria. O que é a alegria? É o amor regozijando. A Bíblia vai falar da temperança. O que é a temperança? É o amor se equilibrando. E assim nós vamos vivendo em santidade. Não existe santidade sem ação do fruto do Espírito. A passagem de Paulo aos Gálatas, falando sobre as obras da carne e os frutos do Espírito, parece que estão passando batido na igreja atual, irmãos. Porque hoje, infelizmente, nós estamos numa pendência tão grande para aplaudir os talentos e estamos esquecendo de que nós precisamos provar se aquele fruto é bom ou não é bom, se o que fala cumpre, se o que fala procede, se o que fala tem verdade ou não tem verdade. E aí nós confundimos. Há poucos dias uma amiga me ligou e disse: irmã Madali, eu estava chegando em casa. Você acredita que tinha um mendigo na porta da minha casa? E eu cumprimentei ele. E quando fui falar de Jesus, ele disse que a filha dele é dirigente do círculo de oração, que ele já foi obreiro na casa do Senhor. E de repente, irmã Madali, aquele homem foi tomado em palavra profética.
E falou coisas que só eu naquela madrugada falei com Deus. Por isso que há uma confusão no meio do povo de Deus. Por isso que há uma dificuldade da santidade no nosso meio. Porque nós confundimos. A Bíblia diz que o dom é dado sem arrependimento. E Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e na hora que Ele quer. Então seja crente, levante a sua mão e receba esta palavra. Santidade é o equilíbrio dos estilos. Não vou falar sobre isso hoje, mas eu quero adentrar a esse texto que marcou a minha vida, que tem marcado a minha vida, que tem me cobrado um preço dentro desse texto, porque a interpretação dele é muito profunda. O versículo 1 desse texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias. E alguns falam que é citado o rei Uzias, porque muita coisa precisa morrer na nossa vida. Mas o original desse texto diz que o rei Uzias foi citado nesse texto, porque ele foi um dos bons reis de Judá, que ele agiu bem de acordo com a vontade de Deus. E segundo a história, muitos judeus reconheceram apenas o rei Uzias como rei, porque ele se portou da maneira como agradava a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que já nos últimos dias do seu reinado, o rei Uzias ficou tão orgulhoso de ser querido, de ser popular. E ele chegou no momento que ele precisava disso, dessa autoafirmação. Ele reinou por 50 anos aproximadamente em Judá. Era um rei querido, e o povo rendia continência a ele, aplaudia ele, bajulava ele. E a Bíblia vai dizer que ele sentiu um orgulho tão grande. Queridos, olha aqui para mim. A soberba, ela anda muito pareia com o dom. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Muito cuidado com os dons espirituais, porque é uma linha muito tênue que separa dom da soberba. Tem gente que acha porque Deus usa ele é o mais santo da igreja. Ele é o que ora mais, ele é o melhor. Eu quero dizer para você, como foi cantado aqui, a glória é dele, a glória é para ele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu ouvi uma palavra profética nessa noite, Deus reforçando o que Deus já havia falado comigo. Um dia eu fui pregar numa igreja, irmãs, eu senti tão maravilhada com aquela palavra. Eu fiquei tão cheia, eu falei, hoje eu preguei bonito. Hoje eu preguei bem, saí satisfeita daquele culto. Houve um retorno da igreja, isso é importante, eu sei. Mas houve um retorno da igreja. Aí outro dia eu fui pregar, parece que eu não tinha falado nada com nada, eu saí aborrecida daquele culto. Falei, meu Deus, que vergonha, não falei nada com nada. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor disse, quando você descer cheia do púlpito, é porque eu diminuí e você cresceu. Mas quando você sair vazia de lá, é porque eu cresci e você diminuiu. É assim que acontece com quem faz a obra de Deus e usa o dom dele para fazer a obra dele prosperar. Você faz e se esconde, porque a glória é para ele. Aleluia! Oh, Raman, Torei, Mandaga, Shuri, Bionderabasai. Ele se envaideceu, se orgulhou e foi acometido de uma lepra. E morreu leproso. E a Bíblia diz então que foi citado o seu nome,
por uma lembrança boa que aquele povo tinha do rei Uzias. E a Bíblia diz que Isaías disse assim: eu vi naquele dia, eu entrei no templo e eu vi. Esse verbo ver aqui, irmãos, significa eu tive entendimento. Eu consegui discernir o que eu estava vendo. Sabe o que acontece no nosso meio? Que muitas vezes Deus está presente, Deus está falando, mas você não consegue discernir. Você não consegue viver aquela experiência. Isaías foi muitas vezes no templo, mas naquele dia ele disse: eu vi. Eu consegui discernir o que eu estava vendo. Aleluia. Se existe um dom que precisa ser pedido pela igreja, é o dom do discernimento. Existe muito gato sendo vendido por lebre, sim ou não? Existe muita heresia, irmãos. Nós estamos no tempo do fim, olhe aqui para mim. O tempo do fim se aproxima. E a Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando foram traduzir a Bíblia do hebraico nesse texto, estenderam porque não havia uma interpretação. Mas alguns arriscam dizer que Isaías viu a soberania de... Irmãos, presta atenção. Soberania é algo abstrato. Dá para você ver soberania? É algo abstrato. E ele conseguiu ver o Deus soberano. O único que conseguiu ler a soberania de Deus foi Davi. Ele conseguiu ler a soberania de Deus. Mas Isaías chega dizendo aqui: eu vi toda a soberania de Deus. Não tem como não ser impactado quando você entra no templo e consegue discernir a presença soberana de Deus no santuário. Aleluia! Quem sabe Isaías foi ali para chorar o seu ente querido. E ele encontra com Deus vivo. Quem sabe ele estava ali como eu e você muitas vezes. Vamos ao culto para ouvir uma palavra que mexe com as nossas emoções, que mexe com aquilo que a gente gosta de ouvir, que passa a mão. Mas quando ele chega no templo, pastor Sobrinho, a mensagem do culto era outra. A mensagem do culto não era Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. A mensagem do culto não era Deus é misericórdia, Deus é misericórdia. Não, a mensagem do culto não era Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Não, a mensagem era essa: Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. E a santidade convém à minha casa, diz o Senhor. Tem muita gente decepcionada nos cultos, porque ele espera algo e Deus se mostra de forma diferente. Isaías, diferente dos demais profetas, que vieram de uma linhagem pobre, modesta, eram filhos de pastores, eram pastores de ovelha. Isaías não, Isaías era nobre. Isaías morava nos palácios. Isaías tinha algumas regalias. E Deus precisava tratar o ministério profético de Isaías de forma contundente, para que ele entendesse, irmãos, explicar algo para alguém que não tem conhecimento, não domina, é muito fácil.
com palavras persuasivas, você consegue, como diz o ditado, engambelar aquela pessoa. Mas você explicar para alguém que é culto, para alguém que entende, só assim, dessa forma, aparecendo diante dele uma glória santa, um Deus soberano, para que ele se estremeça. É com muita graça, é com muita unção. E Isaías entra nesse culto e tem essa visão. E ele consegue discernir que ali estava o Deus soberano. E ele diz que ele viu os serafins. Os serafins são uma classe de anjos que, não obstante ter uma natureza sem pecado, mas eles são criatura. Preste atenção aqui. E toda criatura deve reverenciar a Deus. Mesmo estando no céu, eles cobriam o rosto, cobriam os pés, para reverenciar a santidade de Deus. Porque eles entenderam que eles estavam servindo um Deus santo. E nós chegamos ao ponto crucial desse texto, quando eles clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Segundo os estudiosos, Esther foi a primeira pessoa a proferir a frase: o Senhor dos exércitos. Interessante isso. E aqui os serafins reforçam. E no original, quando uma palavra é falada por 3 vezes, significa que essa repetição é para dar ênfase. Sabe o que os serafins estavam dizendo? Deus não é só santo, Ele é muito santo. Eu vou repetir, porque tem gente que ainda não entendeu. Deus não é só santo, Ele é muito santo. Levante a sua mão e adore o Deus santo. Este encontro com a santidade de Deus. Calvino diz: só viveremos uma vida de santidade quando encontrarmos com o Deus santo. Aleluia! 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 E o versículo em apreço diz que a santidade convém na sua casa. E o que a gente faz diante de uma santidade, a gente reverencia. Eu vou repetir. O que a gente faz diante de uma santidade, a gente reverencia. Culto não é para agradar você. O culto é para Deus. Então precisa agradar Ele. O culto não é para agradar na horizontal. Eu tenho que dar oportunidade para a irmã Maria, senão ela vai ficar triste. Eu tenho que citar o nome da irmã Joana, senão ela vai ficar aborrecida. Eu tenho que dizer que o irmão João ajudou na portaria, senão ele vai desviar. Eu tenho que fazer uma lista deste tamanho para não esquecer o nome de ninguém, porque senão vão sair aborrecidos. Já perderam o sentido do culto. Levante a sua mão, porque a glória é para Ele. A glória é só para Ele. Aprenda isso. Quem vive em santidade sabe que a glória é para o Deus Santo. A santidade de Deus não pode ser considerada apenas mais um dos seus atributos, mas a sua santidade tem relação com seus outros atributos. O amor de Deus é santo, a justiça de Deus é santa, tudo que procede de Deus é santo.
É por isso que nós precisamos crescer em santidade. É por isso que nós precisamos ter gerado em nós o fruto do Espírito, que é o amor. Que é o único que vai produzir de dentro para fora a santidade na nossa vida. Tem muita gente querendo traçar humanamente o molde de uma santidade. Irmãos, misericórdia. Tem muita gente que quer padronizar o que é santidade. Misericórdia. Santidade é de dentro para fora. O que eu falo tem que condizer com as minhas ações. O que eu prego tem que ser vivido. O que eu visto tem que ser gerado primeiro dentro de mim. A Bíblia fala sobre a modéstia nas vestes, fala. E eu prego sobre isso. Mas tem gente que usa saia no pé e fica exalando sensualismo dentro da igreja, porque não tem santidade. Santidade não está só na roupa. Tem gente que a sensualidade está na pele. Você não veio para encontrar com Deus Santo hoje? Ele está aqui nesta noite. E eu não vou temer o que eu tenho que falar, irmãs. Deus sabe todas as coisas. Então não existe, chega, para! Cuide de você. E se você tiver coragem, como eu tenho coragem, olha para a pessoa que está do seu lado e diga: cuida da sua vida, porque da minha cuido eu. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Olhe para quem está do seu lado de novo e diga: cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida da sua família, porque da minha cuido eu. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, e eu estou sentindo a presença dEle aqui. A vontade de Deus é santa. O versículo 4 vai dizer que ao som das vozes dos serafins, presta atenção aqui, as ombreiras e as soleiras das portas se moveram. Eu vou repetir. Ao som, quando a cantora falou sobre a orquestra, irmãos, é verdade o que ela falou, eu senti a mesma coisa. Que delícia louvar os hinos da harpa com vocês. Que Deus continue sendo glorificado. Ao som das vozes dos serafins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías descreve que ele viu as ombreiras da porta e as soleiras se moverem, e a casa se enchendo de fumaça. Observem que objetos inanimados foram mais inteligentes e sensíveis do que milhares de crentes que vêm na igreja e não se movem por nada. Não tem sensibilidade. Irmãos, a glória, a majestade da santidade de Deus, isso só o Espírito Santo pode interpretar no seu coração. É tão forte quando ela está presente no santuário, que todo mundo se move.
Tem gente que se move com as mãos, mas tem gente que dentro dele está tremendo, está ardendo a palavra, ele tem vontade de gritar. Milhares de pessoas entram no templo e saem sem sentir nada. Absolutamente nada. O escritor George Barney, ele disse que os crentes da nossa geração parece que estão entediados, pastor. Há uma canseira para ministrar, sim ou não, pastor? Há uma dificuldade para quem ministra a palavra. Porque o povo quer, sabe o que, irmãos? Infelizmente, quer comida rápida, quer fast food. Aqui não, irmãos. A semente foi plantada, ela cresceu, foi colhida, foi cozida e desceu o pão quente do céu para a igreja. Os crentes estão entediados. E ele diz, só existe 2 motivos para os crentes estarem entediados. Primeiro, Deus não está na casa. Segundo, se eles vêm para o culto apenas para ser entretido. Aqui não é lugar de entreter lobos. Aqui é lugar de alimentar ovelhas. Cadê as ovelhas do bom pastor? Levante a sua mão. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Eu sou o bom pastor. Ala chubicaia sudicas. Quem sabe você não sabe. Mas os pastores têm os seus rebanhos na Palestina. E à noite, todas as ovelhas são colocadas juntas no mesmo redil. E os pastores deitam na porta para que os lobos não entram. Eles são a própria porta do aprisco. E aí, quando chega de manhã, irmãs, você acha que vai discernir quem é de quem? Tudo é branca, tudo é ovelha, tudo é igual. Aí o pastor grita o primeiro. Aí as que conhecem a voz dele, esse é o meu pastor, elas vão atrás dele. Aleluia! Quem é ovelha do bom pastor, levante sua mão para adorar ao Senhor nesta noite. Oh, Deus não está na casa. Ou as pessoas estão vindo para ser entretidas. Deus me deu uma mensagem há um tempo atrás que eu fui pregar numa igreja. E a mensagem foi tão dura, irmãs, que eu me estremeci. Deus disse para mim, diga para esse povo que eu não sou mais suficiente para eles. Para eles tem que ter eu e algo mais, senão eles não vão na festa. Tem que ter eu, Jesus vai estar, mas a pregadora fulana de tal vai estar. Venha. Tem que ter algo mais. Mas as ovelhas do bom pastor conhecem a sua voz e o seguem. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu fico com a segunda opção. Porque Deus está na casa. Porque a palavra dele diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, ali estou eu no meio dele. E aonde a presença de Jesus está, não há tédio. Até as coisas inanimadas se movem.
Eu não sei se você está entendendo, irmãos, eu estou sentindo um temor de Deus tão grande aqui com essa palavra. Deus está neste santuário. Não é porque o pastor sobrinho está aqui. Não é porque a irmã Madali está aqui. Não é porque a cantora Antônia está aqui. Não é porque o coral das Adetérias está aqui. Não! É porque existem adoradores que vieram adorar o Senhor. E Ele está aqui para receber adoração. Pode sentir a presença dEle. O Deus Santo está na casa. Veja o que aconteceu, a reação de Isaías ao estar na presença do Deus Santo. Irmãos, Isaías teve um breve vislumbre da santidade ou do padrão de santidade de Deus. Foi um breve vislumbre. Ele não suportaria ver tudo. Foi algo muito rápido. Mas foi tão rápido, mas foi tão sentido, que quando Isaías vê, entende, tem a experiência de ver a santidade de Deus, imediatamente, não precisou ninguém falar nada. Olha aqui para mim, irmãos, a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Quero dar um conselho às mães e aos pais: fale menos e ore mais, porque a oração é o braço mais comprido e poderoso que existe. Você ora em casa, Deus livra na estrada, Deus livra no trabalho, Deus livra da serpente, Deus livra da prostituição. Imediatamente ele entendeu o que era santidade. Esse encontro precisa ter. Ele disse: ai de mim! Quando estamos crescendo em santidade, irmã Vanessa, a primeira pessoa para quem olhamos é para nós mesmos. Olha aqui para mim, irmãs. Quando nós estamos crescendo em santidade, a primeira pessoa para quem você olha é para dentro de você mesma. Ele disse: ai de mim, ai de mim. E não adianta só reconhecer para alcançar a santidade ou entender a santidade. Você precisa confessar a sua fraqueza. Eu vou ter que frisar isso aqui, irmãos, porque isso aqui é espiritual, isso aqui é profundo. Ele disse: ai de mim. Por que ai de mim? Ele confessou: porque eu sou um homem de lábios impuros. Sabe o que Isaías estava dizendo? Senhor, aonde eu preciso ser tocado pela sua santidade é nos meus lábios. A confissão de Isaías movimentou o altar. Querido, a confissão é tão poderosa que movimenta os céus. Um serafim recebe a ordem do soberano que diz: olha, desce lá. Porque ele já confessou. Ele já teve o vislumbre da santidade, ele já entendeu o que é santidade. Pegue uma brasa bem viva, bem quente, aleluia. Pega com a tenaz, que é própria para isso. Tem gente querendo queimar os outros com a própria mão, vai ser queimado também. Tem gente que gosta de apontar, vai ser apontado também. Tem gente que gosta de julgar, vai ser julgado também. Santidade não se aplica com as próprias mãos.
Santidade não se aplica com a força do braço, não, com o intelecto, não. Santidade é retirada com uma tenaz do altar do Senhor soberano. Pegue uma tenaz, serafim, pega uma brasa viva e desce e toca. A Bíblia diz que um serafim voou, ele viu. Irmãos, ele estava lúcido. Tem gente que pensa que o poder de Deus é para ficar sem mente. Ele fala assim, eu não vi nada. Não. Deus fala com o homem permanece vivo. As coisas de Deus são claras. As coisas de Deus são para nós entendermos. Tem gente fazendo coisa aí dizendo, não vi nada. Então não procede de Deus. Ele diz, eu vi quando o serafim voou em minha direção com uma brasa viva. Quando você confessar, Deus vai tocar no ponto certo. Eu vou repetir, quando você confessar, Deus vai tocar no ponto certo. Agora imagina vocês, a pele dos lábios é muito fina. Imagina você colocar uma brasa nele. Dói ou não, irmãs? Eu me lembro quando a gente era pequena, a gente ficava queimando açúcar para fazer balinha. E eu estava mexendo e a minha irmã mais nova, querendo olhar. Eu disse para ela, experimenta aqui, tirei o açúcar queimado, botei na boca dela. Essa menina gritou a tarde inteira. Eu apanhei. Olha aqui para mim, santidade dói. Santidade tem um preço. Aleluia, eu vou repetir. Santidade dói. Santidade tem um preço. Aleluia, aleluia, aleluia. Até que os céus testifiquem de você. Você ainda não conseguiu enxergar o Deus Santo. Eu viajo muito. E aonde eu chego, alguém diz, você é crente? Eu disse, sou. De que igreja? Sou da Assembleia de Deus. Ah, parece mesmo. Eu falo, por quê? Não, por causa da sua roupa, do seu cabelo. Isso foi me aborrecendo, irmãs. Isso foi me entristecendo. E um dia disse, Deus, se for para mim ser reconhecida como luz neste mundo, como serva tua, só pela roupa que visto eu estou fora do barco. Irmão, santidade é muito profunda. E um dia eu fui pregar em Jauru. Eu e uma irmã lá de Cuiabá, uma cantora. Quando nós estávamos voltando dentro do ônibus, quando eu entrei, tinha uma senhora sentada bem na primeira poltrona, uma cuiabana. É uma chefe de cozinha, ela inclusive. Quando eu fui subindo as escadarias, ela disse, olhou para mim assim, você é crente? Bem alto, porque cuiabano fala bem alto. Eu disse, já vem mais uma, né? Eu disse, eu sou. Por quê? Ela disse, porque quando você botou o pé aí, entrou uma alegria aqui. Entrou uma paz. Isso é santidade. Onde entra um crente santo, a alegria, a paz, a comunhão, a equilíbrio dos instintos. Aleluia. Santidade dói. Isaías aponta para Deus o ponto da necessidade dele. Após a sua confissão. Queridos, quando eu leio o texto do Salmo, já vou terminar.
que Davi faz aquela oração e diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Existem pecados que a gente acha que não tem. Eles precisam ser prescrutados por Deus. Se eu perguntar para você, você é orgulhosa? Você vai dizer não. Se eu perguntar para você, você tem inveja? Você vai dizer eu não. Você é soberbo? Você vai dizer eu não. Esses pecados têm que ser sondados por Deus, para uma vida de santidade. Fique de pé que eu vou terminar, amanhã tem mais. A brasa da santidade, ela toca onde precisa ser tocado. Nos lábios, nos olhos. Aleluia. Tem gente que está posando bonito, pastor Sobrinho, para foto da santidade, mas os olhos deles são carnais, estão viciados na pornografia, e o Espírito Santo está aqui nesta noite, está dizendo: santidade convém à minha casa. Deus Santo está aqui. O lugar onde precisa ser tocado, quem sabe, é seu coração. A santidade precisa clarear os corredores escuros, aqueles lugares que você não deixa ninguém entrar, aqueles quartos fechados, cheios de tranqueira, de mágoa, de ressentimento, de inveja, de ódio. Você precisa de um encontro com a santidade de Deus, porque ela vai clarear o ponto que precisa ser clareado. E Isaías diz que quando a brasa tocou a boca dele, o serafim diz: eis que ela tocou os teus lábios. Não foi aí que você confessou que precisava ser tocado? Mas tem uma coisa: a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. O Deus Santo está aqui, não para nos fazer ter medo, mas para nos perdoar, para nos santificar. Permita que a luz da santidade de Deus, eu disse para os irmãos que a santidade dói, e como dói. A santidade, sim, irmã Vanessa, é um processo. Você é provado naquilo que você às vezes fala, que você prega, que você canta. Pregar é tão bom, é bonito, mas você é provado naquilo. Esses dias eu estava falando sobre servir e servir com liberalidade. Existe diferença. Servir, nós somos chamados para servir. Tem muita gente que serve, pastor, mas ele não serve com liberalidade. Sabe o que é servir com liberalidade? É fazer sem esperar nada, absolutamente nada em troca. E sabe o que o Espírito Santo falou para mim sobre isso? Ele falou que a pessoa que serve com liberalidade, a adoração dele é a mais perfeita que existe. Você não me oferece um churrasco na sua casa, porque você sabe que eu posso
Tenho condição de dar um churrasco para você na minha. Você oferta, você faz, sem esperar nada em troca. E eu falei essa palavra e não sabia que ela ia me pegar. E eu disse, está aí, Senhor, um ponto que eu preciso ser tocada. Levante sua mão, porque é um temor de Deus nessa casa. Eu disse, está aí, Deus, um lugar que essa brasa precisa me tocar. Aleluia. Feche os seus olhos e peça, sonda-me, ó Deus, e já vai tocando. Já vai tocando. Os serafins estão clamando: Santo, 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 Santo. Servir com liberalidade é servir sem querer ser reconhecido, aplaudido ou recompensado. Isso tem doído, porque esse processo de santidade dói. Ah, Deus Santo, eu vou orar, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. O mundo espiritual está em guerra, porque quando a palavra é libertadora, o inferno age. Quando a palavra é libertadora, isso é um culto de libertação, queridos. Libertação para viver a santidade. Ei, namaga suyande vasui kendo shomanaga shai. Rimigonderaga suyande vasui kendo hasui managa shai. A santidade de Deus precisa percorrer esses corações, esses caminhos escuros, isso que está oculto até a você mesma, que você não sabe. Se a santidade convém à minha casa, o Senhor está dizendo: a minha casa é lugar de santo. Eu vou repetir, a minha casa é lugar de santo. Quem louva, louva em santidade. Quem prega, prega em santidade. Quem ministra, ministra em santidade. Quem serve, serve em santidade. Quem oferta, oferta em santidade. E o Deus poderoso é glorificado. Feche os seus olhos. Porque os umbrais da porta, as ombreiras e as soleiras, no mundo espiritual estão se movendo. Querido Deus, Pai que está no céu, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de amor, graças te dou pela sua palavra. Graças te dou porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor marcou este dia para santificar a tua igreja, pela lavagem da palavra. Oh meu Deus, me ajude a olhar para dentro de mim.
basuri biko badara shuri gedaya lushide basui gedas. Inimi gedaya shuri miko divi asukendera sui kendo ashobadas. Lemento que inimi onderava sul de kashui kendo bahas. Legadaya shurigando rigeda de shuiande basui kenda shai takas. Laigadi bigadaya shukehando rigada shukehasi. Andaga shwigenda shwikehas. Não se engane. Ainda shwikentu e adagas, porque muitos estão dizendo cessou. Continuo malhando trigo. Continuo separando. E surpresas virão. Ainda é tempo de colheita. Ainda agachuquerraço e que andava suquerras. Nagachuquindo e ado fichoquerraço e querras. Não fiquem surpresos. Não fiquem surpresos. Porque muitos não passarão pelo arrebatamento. Mas eu prometi à minha noiva que sobre ela derramaria a minha graça. Estou eu derramando a minha graça. Estou eu derramando a minha graça. Estou eu derramando a minha graça. E digo a ti, meu servo, não se turbe, porque limparei o altar nesta cidade. Como marca de que estou contigo e falo dos generais, por aqueles que serão cortados. Mas não coloque a tua mão entre a madeira e o martelo, porque eu sou suficiente para tratar com a minha igreja. Não se assuste, não se atemorize, povo meu. Ainda haverá gemidos. Ainda haverá dores. Usarei o que não são neste lugar. Confundirei os sábios e os entendidos.
Não vão te atropelar, não. Fique tranquilo, meu servo. Vão te afrontar, mas não vão te atropelar. Tu entenderás que sou eu. Ainda gachu que aço e devasso e quem do vive asto e derras. Glória. Glória ao teu nome, Senhor, para sempre. Glória ao teu nome, Senhor, para sempre. Se há graça na sua vida, se há alegria no seu coração por estar aqui, levante as suas mãos para os céus e faça como Isaías. Eu entendi, Senhor, o que eu estou vendo. Toca-me, Senhor, e usa-me como tu queres, ó Pai.